Olá, bom dia, querido amigo, querida amiga. Aqui quem vos fala é seu amigo Alex Barros, sou terapeuta naturista. E estamos aqui nesse local agradável, junto à natureza, ao som dos pássaros, e para falarmos sobre saúde. Hoje é quarta-feira, 3 de novembro, são 9h27, 9h28, e vamos falar então sobre saúde, No vídeo passado falamos sobre os benefícios do alho, uma planta maravilhosa para a nossa saúde. E nesse vídeo vamos falar sobre um pseudo-alimento chamado açúcar. Mas antes de qualquer coisa, convido a você que está nos ouvindo nesse vídeo, para que se inscreva em nosso canal, nos dê uma força ali e também ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá ok? Então, como estávamos falando, vamos falar aqui sobre esse pseudo-alimento chamado açúcar. Por que o açúcar é um pseudo-alimento e o que significa pseudo-alimento? A palavra pseudo significa falso. Então, é um falso, se trata de um falso alimento. Por quê? Porque o açúcar, ele não alimenta, ele não nutre o nosso organismo. Antes, pelo contrário, ele acaba realizando verdadeiros assaltos em nossas vitaminas, minerais e nutrientes que temos em reserva em nosso corpo. Então, o açúcar, ele é um ladrão de nutrientes. E aquela propaganda que existia antigamente na televisão, onde se falava açúcar é energia, não se trata de uma grande falácia. É isso mesmo, é uma grande falácia. O açúcar é algo prejudicial para a nossa saúde. Especialmente, estou falando aqui me referindo ao açúcar processado, esse açúcar refinado, que surgiu após a grande revolução industrial. Na Europa é muito comum o consumo do açúcar de beterraba. Já aqui no Brasil nós consumimos o açúcar derivado da cana, cana de açúcar. Mas devido ao processo ao qual ele é submetido, o processo de refinamento, para ficar mais claro, mais branco e com uma aparência mais aceita pelo público, então ele passa por todo esse processo onde ele se torna algo realmente maléfico para a nossa saúde. O açúcar nada mais é do que 100% sacarose. Ele não contém mais nada a não ser a sacarose. É um hidrocarboneto. E ele é um ladrão de cálcio. E como ladrão de cálcio, ele vai prejudicar não somente os nossos dentes, a saúde dentária, como vai prejudicar todo o sistema ósseo. Os dentes são nada mais é do que um osso, e 98% dos nossos ossos são cálcio. Então o açúcar, ele vai roubar o cálcio do nosso organismo, descalcificando os nossos ossos. Nesse caso, os dentes vão ficar mais frágeis, vão ficar mais vulneráveis a qualquer tipo de enfermidade, de doença, como a cárie dentária. E não é só açúcar do açucareiro. Quando falamos no açúcar, estamos nos referindo a todos os alimentos que são concentrados em açúcar, que são as guloseimas em geral, os doces, entram os refrigerantes e praticamente quase todo tipo de alimento industrializado. Até mesmo o cigarro contém açúcar. Então, não basta apenas cortar
né, ou reduzir o consumo do açúcar lá no açucareiro. Mas é deveras importante também haver um controle, né, sobre todos os alimentos concentrados em açúcar. Tá? E o açúcar, então, ele é prejudicial porque ele vai roubar, né, esses minerais do nosso corpo, tá? Especialmente o cálcio. Tá? O açúcar é um grande ladrão de cálcio. E além da questão dos dentes, no sistema ósseo, ele vai provocar a osteoporose, o enfraquecimento dos ossos. E isso é algo bastante notório em nossa sociedade hoje moderna, especialmente no público mais jovem e crianças mesmo. Qualquer tombo, né, ocorre uma fratura. Por quê? Porque os ossos já estão mais fracos, mais porosos, né, e com isso realmente a fratura acontece. No passado, né, o número de pessoas que sofriam fraturas era bem menor em relação, né, aos nossos dias, e isso está com certeza vinculado também à questão da alimentação. Outro detalhe, o açúcar, quando consumido em excesso, ele é muito prejudicial. O açúcar consumido em excesso, ele se transforma em nosso organismo em gordura. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre de doenças cardíacas, doença do coração, um cardiopata, uma pessoa que tem problemas cardíacos, ela deve reduzir não somente, o consumo de gorduras, mas também o consumo de açúcar, porque o açúcar em excesso ele vai se transformar em gorduras e isso vai ficar acumulado, em nosso organismo, em nossos órgãos, tecidos, vasos sanguíneos, e até mesmo sobre a região do coração, provocando seríssimos problemas cardiovasculares. Tá? Então é muito importante também ficar atento a essa questão. Se você sofre do coração, deve cuidar não somente da gordura em si, mas do consumo também dos doces, das guloseimas e de todo e qualquer alimento que contenha açúcar, tá ok? Inclusive, ele forma no interior, dos vasos sanguíneos, depois que ele se transformou em gordura, pode se formar também os ateromas. Ateromas são placas de gorduras que vão obstruindo, e atrapalhando o fluxo sanguíneo. Ele também vai afetar o sistema nervoso. Sim, o açúcar afeta seriamente o sistema nervoso, trazendo, e provocando doenças de origem e natureza emocional. Hoje as pessoas sofrem muito comum de síndrome do pânico, outras pessoas têm transtorno bipolar, depressão, a própria ansiedade, o estresse, a insônia, tudo pode ser agravado em função do consumo do açúcar refinado. Tá? E as crianças hiperativas, se você conhece uma criança inquieta, uma criança hiperativa, você deve cuidar da sua alimentação. Talvez consumo de refrigerantes, balas, doces, chocolates, todos os achocolatados, tudo isso vai afetar também a saúde dessa criança. Já está afetando, por isso que ela está muito hiperativa. Não somente crianças, adultos também, obviamente, mas é muito comum, especialmente entre as crianças. Tá? É admitido no máximo, estourando, 0,5 gramas de açúcar por dia para pessoas adultas, com aproximadamente 60 quilos. Criança nem se fala. Então, meio grama no máximo, de açúcar por dia. Agora, se você prestar atenção, você vai ver que hoje nós consumimos muito mais açúcar
do que deveríamos, né? Numa xícara de café, por exemplo, contém em torno de 10 a 15 gramas de açúcar. Já no refrigerante são 25 gramas, né? Então, realmente uma loucura total, né? E isso, né, vai trazendo todas essas doenças crônicas, degenerativas, tão comuns em nossa sociedade. E também o açúcar, ele está vinculado à questão da infecção, né? Justamente por baixar as defesas orgânicas, né? Isso mesmo, ele baixa as defesas do organismo, né? Ele vai atrapalhar, né, toda a ação daquele exército de defesa que existe em nosso corpo, né? Dos anticorpos, dos leucócitos que trabalham para combater, né, qualquer tipo de corpo estranho, né, de algum micro-organismo, um micróbio. Tá? Então a pessoa que usa e consome muito açúcar, ela fica mais vulnerável às infecções, tá ok? Outro detalhe, o mel, né? O mel é um excelente adoçante. Na verdade, né, a sociedade ao longo, né, dos anos nunca usou açúcar. O açúcar é um produto moderno da atualidade, né? Então, o que se deve usar como açúcar? Na verdade, o açúcar já foi colocado pelo Criador nos alimentos, especialmente frutas, vegetais. Naturalmente, ele já contém, né, uma quantidade de açúcar, alguns mais, outros menos, mas é todo o açúcar que necessitamos. Mas se você ainda sente falta e deseja usar algum açúcar, algo para adoçar mais o alimento, você pode estar usando ou mel puro de abelha, que é um alimento fantástico, como poderá também, no lugar, ao invés do mel, usar uma planta chamada estévia, que é 300 vezes mais doce do que o próprio açúcar. Tá? Inclusive eu tenho ela aqui em casa, no quintal. Tá? Então é algo realmente fantástico. Ou você que não tem essa planta em casa, pode se dirigir a uma casa, uma loja especializada na venda de produtos naturais, ou até mesmo algumas farmácias, e procurar pela estévia. Né? Só que deve estar usando a estévia 100% natural, porque existem algumas que não são totalmente natural e vão também prejudicar a saúde. Tá? Lembrando que os índios, eles também nunca usaram, né, enquanto estavam ali inseridos, né, junto à natureza, aquele índio realmente selvagem, né, eles nunca usaram açúcar, né, se alimentam apenas de alimentos crus, mas nada de açúcar. Né, e esse é um dos motivos porque eles são tão fortes e saudáveis. Mas o tempo não permite, e para que o vídeo não fique muito longo, nós vamos ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Qualquer observação é só entrar em contato conosco, comentar ali no